Gente, bom dia a todos. Bom dia, Maju. Obrigado a todos pela presença. Meu nome é Luciano Dias, eu sou psicanalista, membro do EBEP Rio, e a gente vai dar, então, sequência às atividades da nossa jornada, desse último dia nosso de jornada, agora com a fala da Maju, mas já quero deixar registrado o convite para que a gente possa estar juntos na mesa de logo mais, intitulada Todos no Mesmo Barco, Clínica e Pandemia, com a Eliana Reis e o Daniel Kupperman, e as atividades dessa mesa vão começar às 14h30. Um aviso inicial tem a ver com o chat, né? Eu acho que todo mundo sabe, ele vai estar aberto, e todo mundo pode encaminhar as perguntas que eu vou repassar ao longo da conversa aqui com a Maju, tá? Acho que é isso, deixa eu ver. Bem, Maju, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho ontem, e eu quero dizer para você que é um prazer e é uma alegria muito grande te conhecer e receber você aqui na condição de conferencista na 20ª jornada da nossa instituição de psicanálise, né? Intitulada exatamente O Comum em Transe, Psicanálise, Neoliberalismo e Insubmissão. Ontem, na conversa com a Maju, ela pediu que eu falasse um pouquinho, alguma coisa assim, que desse uma espécie assim, de um início, né, se pode chamar assim, para que a gente seguisse com a conversa. Então, eu vou falar um pouquinho e já passo a palavra para você, tá, Maju? Tá, tranquilo. Tá, então tá. Bem, vou então te apresentar, para quem não conhece, a Maju Traitô é uma liderança indígena da aldeia Apiduparo, na terra indígena de Tadamarina. Tô certo, Maju? Tadarimana. Tatadarimana, ok. Que fica em Rondonópolis, município de Mato Grosso. Mais especificamente, Maju é cacique. É a primeira indígena transexual. Depois, se a gente quiser conversar um pouco, mulher trans, a gente pode falar sobre esse termo, né? A assumir, então, a primeira mulher, a primeira pessoa na condição trans, a assumir a condição de liderança indígena, né? De cacique, de liderança de um povo indígena. Maju, mas então, antes de passar a palavra para você, eu vou só falar bem rapidamente um pouco para você sobre quem somos nós que te convidamos para que você pudesse estar aqui conosco. Eu sou. Espera um pouquinho. Tá. Eu sou. Vai para a tá? Aqui adentro. Para dentro. Espera um pouquinho, tá? Vai cada. Não, aqui tem um trem que... Então tem que você repetir porque deu um trem aqui. Claro, tá tudo bem aí? Como é que tá? Não, é que a porta tinha abrido, né? Tinha fechado a porta. Sim. Mas como a gente conversou ontem, eu só quero falar um pouquinho para você, mas se você já quiser falar, eu só queria falar rapidamente um pouquinho para você sobre nós. Quem somos nós que te convidamos para estar aqui, né? Sim. Como eu te falei, a gente é uma instituição de psicanálise, e o EBEP Rio é uma instituição de psicanálise que se pauta na aposta de que a horizontalidade é um vetor que deve orientar não apenas a produção das formas de subjetivação, como também os marcos de nossa convivialidade. Essa afirmação aponta em várias direções, e talvez a mais importante delas é que, para nós, a psicanálise é uma experiência eminentemente política e que se faz desacompanhada de qualquer compromisso a priorístico e transcendente que define de forma essencialista e universal o que é a subjetividade humana e o mundo dos viventes que nos cerca.
Então, como se nota, essa afirmação da horizontalidade não se volta exclusivamente à reunião dos psicanalistas. Se assim fosse, se estivéssemos preocupados com horizontalidade exclusivamente dentro do EBEP, de que adiantaria? Afinal, embora por vezes possa ser possível esquecer, nós não vivemos em uma bolha dos psicanalistas. Estamos lançados no mundo e é com ele e com seus desafios que precisamos nos haver. Estou querendo dizer com isso que não é possível sustentarmos formas horizontais de laço se recusarmos a enfrentar frontalmente os modos instituídos de segregação que se pautam na exclusão, no racismo, no sexismo, enfim, na produção hierárquica entre os modos de existência. A sua presença aqui, Majur, tem a ver com o fato de que, partindo do reconhecimento de que as organizações sociopolíticas ocidentais, que tomaram forma desde a modernidade, portanto, desde o momento em que os povos europeus mataram, colonizaram, escravizaram os seus e os meus ancestrais, nos conduziram a impasses éticos, políticos e estéticos. Ou, para usar um termo mais aproximado daquele que um colega, o Galo, esteve aqui lançou aqui na última quinta-feira, a forma neoliberal em que o capitalismo se desdobrou nos lançou em becos sem saída. E, diante desse sem saída, adotamos a recusa como direção. Recusamos admitir, inclusive, que o planeta Terra, ou mesmo que a Terra, a água, o sol, as florestas, elementos fundamentais e indispensáveis para a nossa sobrevivência, e assim como nós mesmos, são finitos. Diante do campo minado que nos movemos, todos, ouvir você, Maju, é nos abrir ao que desconhecemos, ao que recusamos saber, às epistemologias que desconsideramos como condição para que a forma ocidental racional fosse a prioritária, fosse a exclusiva. Ao escutarmos você, nesse lugar de encruzilhada em que você sustenta, que é a de existir como trans, como mulher, como chefe política da aldeia de Alpí do Paro, nós ouvimos alguém que, antes de mais nada, sustenta a coragem necessária para se reinventar. E aí, como eu disse, é um prazer imenso estar aqui para te ouvir, para ter um pouco de contato com esse universo que nos acompanha desde muito nessas terras, que é o universo indígena, mas um universo que a gente sustenta ao mesmo tempo, uma distância muito grande. Enfim, eu passo a palavra para você. Fique à vontade, como a gente falou ontem, para você conversar e falar o que... Ah, tá. Tá bom o áudio ou tá normal? Tá ótimo, dá para Ah, te tá. ouvir bem. Ah, tá. Primeiro eu quero agradecer, né, o contato de vocês, né, que entraram em contato comigo. Assim, esse cacicado foi uma repercussão, sabe? Até tive que desmarcar, né, com outras pessoas devido, vamos dizer, a agenda, né, estava toda lotada, assim, para fazer entrevista. Aí os primeiros que eu fiz, eles estão de parabéns, né? Então, e você está sendo um dos, assim, priorizados, né, vamos dizer assim. Então, eu me chamo, assim, no RG, eu me chamo de Matraitoa, né? Eu tenho 30 anos, eu sou da etnia Boi-Bororo, moro na aldeia Pidoparo, da terra indígena Tadarimana. E desde criança eu vivo, eu moro dentro da aldeia, né? Eu nunca tive esse momento de morar na cidade, né? Sempre morei na aldeia, sempre eu fiquei aqui mesmo, né? Então é isso. Sim, sim.
Não, na verdade, alguém até colocou aqui no chat que cacicada é uma expressão muito bonita, né? E eu acho que de tanta coisa que a gente pode conversar aqui, talvez alguma coisa que passe, né, por esse lugar, né, que eu falei agora há pouco de encruzilhada, que eu entendo que é assim que deva ser, não sei se é assim, mas me parece pelo menos, né, que uma liderança indígena seja ocupada por uma pessoa trans, por uma pessoa que sustenta uma posição feminina, né? E aí talvez seria legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Como é que se deu para você e como é que é para você esse lugar, né? Ah, sim. Então, como eu falei para você ontem, né, assim, a minha posição como liderança desde pequena, né, foi assim, está sendo uma honra, sabe? Uma honra de me tornar a primeira cacique trans, né? Assim, porque eu falei que, assim, assim, na minha visão, eu acho que é uma sorte, sabe? Assim, além de assim, ter uma filha de chefe de cultura, que é o senhor meu pai, né? E também agora eu estou passando a liderar a comunidade que ele liderava antes, né? Uhum. Assim, logo no início, assim, sempre assim, assim, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa bem ativa, sabe? Assim, eu sempre fui chamado, né, assim, nas reuniões para participar dos movimentos grandes, né? Aí, só que assim, também com o acompanhamento dos meus pais, né? Assim, a minha mãe e meu pai, né? Sempre os três juntos, sabe? Sim. E sempre tive apoio deles, né, assim, na parte de liderar, né? E eu tive essa honra de também assim, ter um pouco de conhecimento que eles me passaram, né? Então, assim, tem pessoas que estão, assim, faz essa pergunta, né, se, como que a minha situação, né, assim, durante essa jornada que eu tô levando, né, parte de Uhum. eu tomei essa posse, né? Aham. É, assim, para mim tá bem tranquilo, sabe? Porque, assim, desde pequena eu já estava, assim, já com os meus pais, né, na parte de liderar, decidir. Então, todas as coisas que passava por eles também passava por mim para mim tomar uma decisão, né? Porque, assim, o meu pai, ele não domina bem o português, né, 100%, né? E Sim. a minha mãe é menos, né? Ela fala português, mas não é um português, assim, claro, né? Então, eu tenho que acompanhar eles dois para poder traduzir, né, interpretar para o pessoal, né, para entender, né? Então, assim, eu não tenho, assim, eu não tenho dificuldade, sabe? Porque eu já fui já preparada e até cheguei a esse ponto, né? Então, para mim tá bem tranquilo, sabe? Sim. Você assumiu o cacicado do seu pai, né? Sim, sim. Como eu falei nas entrevistas anteriores, o meu pai teve uma recaída, né? Assim, tipo, a pressão caiu, né? E também Ah, a alteração, o batimento estava bem alterado e assim foi num evento, né? Ele foi participar de um evento de nominação, né? Só que foi no final de semana, aí eu recebi uma ah, ligação do meu sobrinho que ele passou mal. Aí eu fiquei preocupado, falei, nossa, mas eu tava aqui na minha aldeia, né? sim. Isso aconteceu foi na aldeia Tadarimana, né? Aí a pessoa me ligou, aí tive que me informar, né? Como eu trabalho na área de saúde, eu falei, vou me informar para poder ver o que que tá acontecendo, né? E o pessoal não me comunicou, né? Mas aí eu tive que procurar, né, a informação. A informação que tive é que ele teve uma queda de pressão, também o batimento dele estava bem alterado. Sim. A gente levou ele para o hospital, ele teve todo o procedimento, né? Ele fez os exames. Ela constatou que ele estava com problema de pressão, né? E segundo o médico, isso já era bem faz tempo, sabe? Mas Sim. assim, a gente não percebeu porque era uma coisa assim, vamos dizer, diferente, né, que aconteceu, né? Uhum. Então, a partir disso mas antes disso eu já estava tomando decisões, sabe? Assim, junto deles, assim, ele, minha mãe, junto, né? Então,
Aí, a partir desse momento, eu cheguei na aldeia com ele, eu reuni, assim, a minha família, né? Falei, o meu pai não tá bem, né? Ele tá com essa... Eu expliquei, né, como que é, né? Porque o médico recomendou para que ele não possa ter muito envolvimento com movimento, né, assim, Uhum. emocional, também triste, ou até mesmo, assim, por qualquer coisa ele ia ter uma recaída novamente, né? Mas, Sim. assim, eu admiro ele por causa que ele é uma pessoa que não tem esse problema de saúde, sabe? Ele é uma pessoa forte, ele está com 79 anos, né, e trabalha bastante. É assim uma Uhum. recomendação que o médico passou É. umas coisas para ele não trabalhar bastante, sabe? No sol. Só que ele falou para mim, né, que ele cresceu desse jeito, ele vai morrer desse jeito, né? Trabalhando, assim. Uhum. Então, assim, mas assim, ele está tendo acompanhamento dos medicamentos, né? Para controlar a pressão. Então, mas ele tá bem tranquilo, ele tá bem, graças a Deus. Só que assim, ele Sim. não é aquela pessoa como de antes, sabe? Uma pessoa. Mas assim, eu também creio eu também que a idade dele também ajudou bastante nessa situação que ele tá tendo, né? Uhum. Uhum. Mas ele tá bem, graças a Deus, tá bem. Sim, sim. Pois é, porque que bom que seu pai está bem. Mas aí você assume então a liderança diante desse estado de saúde dele, você assume esse cacicado então a partir dessa impossibilidade dele de ficar à frente, né? É isso, né? Sim, sim, sim. Só que assim, é uma coisa que eu vou confessar, né? Eu não falei nas entrevistas, eu acho que falei, mas eu não lembro. É uma coisa que, assim, eu temia, sabe, de liderar uma comunidade. Eu nunca quis, eu nunca pensei em Ah, é? liderar, mas, assim, sempre eu estaria vamos dizer, assim, para cobrir, né, em algumas coisas que ia acontecer, mas eu estaria atrás, né, assim, fazendo Sim. tentando resolver, assim, da maneira possível, assim, da melhor possível, né. Então, aí chegou esse momento, né, e minha irmã chegou em mim e falou, não, você que vai ter que assumir, porque você é uma pessoa ideal, né? Você tem os autoconhecimentos, né? Então você é a pessoa ideal para poder liderar na nossa comunidade. Então assim, não foi votação, não foi assim, foi uma coisa que já estava já prevista, sabe? Aham, aham. Então foi Sim. desse jeito. Sim, mas eu acho que tem uma coisa que talvez, né, cause, assim, eu vou arriscar dizer que causa estranheza para a gente, que é o fato de que você dizer assim, olha, tá, tudo bem, teve essa parte sua onde você não queria, a sua irmã falou e tudo, para você assumir o cacicado, mas você sinaliza que depois que você assume a recepção da sua nomeação foi ok, né? Dada a sua condição trans, foi ok na sua aldeia, né? Você parece que você sinaliza isso, Sim, sim. né? E isso que eu digo que talvez cause um pouco estranheza, né? Porque para a gente, né? Pensando que talvez a gente daquilo que a gente já conversou um pouco também da distância que pode existir, né? Entre a cultura indígena, né? E que a gente desconhece dela, é, o poder é uma coisa muito associada ao masculino na cultura ocidental, né? Sim, Então, sim. alguém que é trans, né, exercer um lugar de autoridade é um ato de muita coragem, né? Pois assim como eu falei para você, né, assim, eu, assim, particularmente tenho uma visão diferente, né, assim, referente à nossa, assim, vamos dizer. Porque assim, dos não indígenas, assim, a gente é visto como mulher trans, né? Mas assim, na minha visão como indígena, eu acho que tem uma diferença ali, né? Porque assim, apesar que a gente tem assim, vamos dizer, o conhecimento meio que igual, né? Assim, a gente fala, come as mesmas coisas, né? Mas assim, a única coisa que diferencia, acho que é a cultura e também essa visão, né? Assim, como indígena e não indígena, sobre a nossa posição, né? Uhum, uhum. Sim, sim. Sim, ontem a gente conversou um pouco sobre essa questão, né, dessa ideia, assim, né, do quanto fazia sentido
para você essa construção mulher trans, né? O quanto que você achava que essa construção fazia sentido, né? Se você achava que ela era uma construção adequada para te nomear ou não, né? Eu digo isso até pensando, por exemplo, né, assim, que certos adereços, né, por exemplo, assim, que a gente associa de intervenção corporal, né, que passa por pintura, por maquiagem, como a gente falou, ou por pintar o corpo, por adornar o corpo, circula de uma forma completamente diferente, né, na tradição indígena, né? Sim, sim, como eu falei para você ontem, né? Eu falei que, assim, é, quando, quando as pessoas, assim, me mandam mensagem, né? Ou até mesmo fazem uma entrevista, assim, pelo vídeo, o Zoom, o Meet, né? Eles, assim, querem ver uma pessoa ali, né? Uma pessoa montada, maquiada, assim. Só que, Sim, assim, a minha visão é bem diferente, sabe? Assim, não há uma maquiagem, ou até mesmo o cabelo, ou um batom que vai poder, assim, fazer a minha feminilidade, né? Então, não vai ser isso que vai me, me fazer uma pessoa que as pessoas querem que eu seja, né? Então, eu acho sim. totalmente diferente, né? Porque, assim, eu uso o básico, né? Assim, ou um lápis de leve, né? Ou apenas um batom, né? E, assim, assim, a única coisa que mexe muito é o cabelo, né? Eu pinto ele e assim vai, né? Aham. E, então, assim, eu acho uma total diferença, né? Assim, tem pessoas que nem eu falei para você ontem, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, né? Fez uma Uhum. entrevista. Aí, logo em seguida, a pessoa queria que eu... Ela falou, vamos fazer a segunda entrevista. Aí você se maquia mais, que seja mais forte lá. Falei, queria era mostrar a minha personalidade original, né? Como uma pessoa, na visão do não indígena, como trans, né? Uhum. Então, isso que eu queria repassar, mas a pessoa queria que eu fizesse assim, do jeito que ela queria ver, né? Que com Sim, maquiagem, batom, essas coisas assim. sim, queria que você correspondesse, né, a uma apresentação, né, do que a gente chama de Sim, mulher, sim, né? sim, sim. Uhum. Sim. Pois é, desse jeito. Aham. E também, como eu falei para você ontem, né, que, assim, o meu nome, ele é... Porque, assim, a nossa cultura é dividida por clã, né? Clã e subclã. O clã é quatro e o subclã é... Não, o Ah, clã é dois, né? Que, assim, a nossa aldeia é dividida... Vou tentar fazer uma coisa bem resumida. A sim, nossa aldeia é formato circular, né? Aí tem o leste e o oeste, né? sim. Que faz a divisão da linha imaginária, né? Então, aí tem os clãs, né? Que são os dois, né? Que define as duas partes Ah. que dividem a linha imaginária. Aí São dois dentro clãs desse, separados nessa, sim, nessa sim, divisão, né? Aham. sim, sim, nessa divisão. Aí, além dessa divisão, tem outros que subclãs, né? Que são quatro, né? Que fica... então, assim, eu falei para você ontem que assim, o meu nome ele é vindo da minha mãe, né? Assim, do clã da minha mãe. Então, a minha mãe que tem o poder sobre mim, assim, é, Sim. na pintura, nos nomes e nos adereços, né? O meu pai é menos, né? É pouca coisa que ele, o clã dele me oferece, né? Mas a maioria Aham. da parte é da minha mãe, assim, Sim, sim, é uma tradição matrilinear a sua, sim, né? sim. Eu falei que era, sempre essa fala que assim, a gente assim, pertence mais à mãe do que o pai, né, assim, na cultura, né? Aham, Então, é aham. desse modo. Sim, eu não cheguei a falar para você ontem, mas eu acho que eu sinalizei essa discussão é muito interessante, porque aqui na psicanálise a gente trabalha um pouco com essa questão assim um dos conceitos fundamentais que organiza o esquema da psicanálise é o complexo de Édipo, e esse tal de complexo de Édipo, ele é sustentado na figura paterna, na autoridade que vem da figura do pai. Sim, sim. E então tem alguns autores, um deles é o Frantz Fanon, que é um autor da Martinica.
E ele vai seguindo uma tradição, inclusive se perguntar assim, tá, mas o que vai acontecer onde, né, no caso das matrilineares, né, onde o pai não está presente? Será que vai acontecer esse tal de complexo de Édipo, enfim? Mas só para dizer como é que essa é uma discussão que é muito próxima aqui, né, de todos nós, essa ideia de seguir uma tradição matrilinear, né? Sim, sim. Assim, muito próxima, E eu assim, digo o debate, obviamente, né? Porque em organização a gente está organizado a cultura ocidental toda pela dominância do pai, né? sim, sim. Então, é assim, do jeito que expliquei para você, né? Assim, toda coisa vem da mãe mesmo, assim. As Uhum, pinturas, os adereços, os adornos, né? sim. Assim, só Toda que a força da assim, o política, né? pai tem um, Hum. aí tem o pai, assim, o pai tem pouca coisa que ele, ele fica mais assim, vamos dizer, cuidando, né? Mas a mãe que é a autoridade. Aham, ótimo. Interessante a gente pensar isso, muito bacana. Maju, deixa eu dar uma olhada aqui, que alguém tem algumas questões. Você fique à vontade, como a gente falou. Eu vou olhar aqui algumas questões, Maju, porque eu acho que pode ser legal a gente colocar algumas direções aqui para a conversa. Tá, Ah, tranquilo. tá? Vou colocar algumas perguntas que têm aparecido aqui. Tem o Roberto. Acho que ele pede para você falar um pouco mais sobre a questão, está voltando um pouco na questão do cacicado, assim, para você falar um pouco da diferença, dessa visão diferencial em relação ao cacicado. E ele disse que lembrou um pouco das guerreiras da Amazônia, com as guerreiras amazonas. Ah, tá. E aí, Maju, tem a Luísa, ela pede, aí se você quiser voltar um pouco nessa questão do cacicado, assim, né? E de como é que é para Isso. você exercer esse lugar de autoridade política. A Luísa pede para você dar exemplos de como que é a sua atuação como cacique. É assim. Então, assim, eu comecei, como eu falei, né? Comecei desde pequena, né? Assim, para ficar nessa parte da lideração, né? Sempre participava bastante das reuniões, assim, dos movimentos grandes, né? E isso foi crescendo, sabe? Isso foi crescendo e aquela vontade, sabe, de ficar. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar todo mundo, sabe? Sou uma pessoa bem ativa. Qualquer coisa o pessoal me chama, né? E eu tô ali, né? Para o que deve, né? E assim como eu falei, né? Eu nunca quis assim, ficar nessa parte de liderar, sabe? Sim. Eu, porque é uma coisa que é uma responsabilidade bem grande, sabe? Bem grande e bem maior, né? E já vi exemplos, já vi assim que não é uma coisa fácil, sabe, de liderar uma comunidade. Apesar que eu estou numa posição de cacicado, mas assim de uma comunidade bem, assim, não é bem menor, mas assim uma comunidade menor, né? Mas que está dando tá dando um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Mas assim é uma coisa que assim na minha visão, né, que eu penso também que é, eu se eu não querer ficar nessa posição, eu não aceitaria, né? Eu ficaria na minha mesmo. Só que assim, Uhum. eu entrei assim, sabendo que vai ter coisas boas e também vai ter coisas ruins, né? Para mim, né? Mas isso para mim é pouca coisa, sabe? Para mim não, assim, não me afeta porque eu fui bem preparado, sabe? Desde pequeno Uhum. fui bem preparado, ao lado dos meus pais, e eu sou uma pessoa bem teimosa, sabe? Uma pessoa teimosa e também duvidosa. Se não vê uma coisa acontecer, é porque não tem, porque não é. Aham. Então, eu também tenho e também tenho um gênio forte também, né? Assim, tipo, eu não arredo o pé de nada, sabe? Pode colocar
um desafio que eu vou estar ali para poder cumprir esse desafio. Então, é uma coisa bem assim, tranquilo para mim, né? Sim, sim, sim. Inclusive, alguém tinha até perguntado aqui, nesse processo de assumir o cacicado, se você foi obrigada a ter que assumir. Não, né? Pelo que eu entendi, não. Né? Então, assim, Assim, na verdade obrigado não nesse fui, sentido da tradição, né? Se havia uma obrigação para que você assumisse, nesse sentido. então, eu, assim, eu percebi, né, nas outras, assim, nas outras lideranças que eles tinham um grande respeito por mim, sabe? Assim, eu nunca sofri desrespeito com eles, como tanto aqui na minha comunidade, também como tanto para fora, né? Então, assim, eu fico grata, né, pelo esse respeito que eles têm por mim. Então, assim, pela visão que eu vi, tô vendo, é que eles já me consideravam uma pessoa ativa para assim, ocupar esse cargo, né? Então, assim, Uhum. eu não fui obrigado, né, assim, a ocupar, né? Então, foi bem tranquilo. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Tá. Mas a gente pode falar também uma questão, sobre a questão da transição, né, que a gente tinha retomado, né, sobre esse Sim, sim. processo seu da transição. Como é que ele se deu? Acho que ficou claro como é que se deu essa, vamos dizer assim, esse seu assumir, né, da condição de Sim, sim. cacique, mas acho que poderia ser legal a gente entender um pouco como é que foi que a transexualidade se apresentou no seu universo. Então, eu sempre, desde pequena, né, eu tava assim, eu queria era, assim, eu via muita, naquela época, TV, né, assim, gosto muito de assistir TV, então eu via muita coisa, assim referente a essa posição, né, de uma mulher trans, né, na visão do não indígena. Então, eu sempre quis mudar o meu corpo, né, só que, assim, naquela época eu não tinha condições financeiras para poder custear, né, porque para fazer uma coisa é gasto, né. E só que assim, a esperança de fazer nunca apagou dentro de mim, né? Sempre estava acesa, né? E como eu falei para você ontem, né, eu teve acho que uma entrevista que o pessoal fez comigo que assim, tava falando que eu comecei a minha transição assim, no meu corpo desde 12, né? Mas isso é mentira, né? Uhum. O que eu queria dizer é que a partir de 12 anos comecei a me a me entender mais, né? Assim, sobre a minha sexualidade, né? Sim. Então, agora assim, a transição, assim, o tratamento para poder tomar o hormônio feminino foi agora em 2000 acho que 20 ou 19 que aconteceu, né? Mas devido a essa pandemia, eu só comecei, né? Mas eu não terminei. Então, devido a essa pandemia, eu tive que parar, né? Sim. Aí, aí eu retornei esse ano de novo, né? Esse ano eu tive que pagar, né? Para poder fazer os exames, consultar com o endócrino e para que assim não haja nada que possa prejudicar a minha saúde, né? Porque assim, antes de me fazer esse processo, eu tive que assim consultar várias pessoas. Eu também tive contato de várias mulheres trans, né? Não indígenas, eles explicavam como que foi a situação delas e assim foi indo, né? E como eu falei para você ontem, né? Eu estou esperando os exames para poder dar o início, né? Uhum. Porque a Uhum. médica falou que tem que seguir todos os processos para poder chegar a tomar o hormônio, né? Porque senão alguma coisa ia acontecer com o meu corpo. Sim. Então Sim. era mais ou menos isso. E eu achei interessante, né, porque você deixou bem claro, né, que nesse processo de transição você tem desejo de seguir modificando o seu corpo, né, que não é uma coisa que também não acontece com todos os trans, né,
Mas você tem Sim, desejo sim. de fazer mais modificações no seu corpo, né? Então, sim, mas começando por parte, né? Porque, Aham. assim, para fazer tudo de uma vez, tem que ter muita. Tem que ter um recurso, né, para poder custear Uhum. esses exames, consulta, né? E até mesmo Sim, procedimento, né? sim. Que não é barato, né? Meio caro. Uhum. Uhum. Sim, e além do preço, né, eu acho que também deve ter esse tempo, né, eu suponho, assim, de entender o que se quer, embora eu acho que você já formulou muita coisa, mas, né, tem um tempo aí de entender quais as modificações que você quer, né, se vai tomar hormônio, o que você quer fazer, né, é uma construção, né? Sim, sim. E antes de me fazer assim, chegar a essa conclusão, passei por uma psicóloga, né? Eu acho que assim, tipo, ela me encantou, né, com o meu jeito, com o meu modo. Aí, assim, sem de me falar com ela, ela chegou em mim, né? Ela falou, eu quero consultar você, assim, vamos passar por um processo de, assim, vamos dizer, uma consulta, né? Então, ela me Sei. chamou, acho que uns 3 vezes, começou a conversar comigo. Assim, eu vou ser bem sincero, né? Assim, assim, no início eu tive receio, né? Porque, assim, a, porque muita coisa aconteceu, né? Que, assim, a gente é vítima, né? A gente é perseguido e aí eu penso assim, né? Além de ser indígena e ser uma pessoa, assim, na visão do não indígena, uma mulher trans, né? Aí Uhum. é uma baita risco, né? Porque, assim, a gente recebe muito preconceito, né? Assim, de ser indígena, né? Depois aparece uma pessoa que ela é trans, né? Aí fica é, é, dois preconceitos a mais acima disso, né? Então, mas assim, Sim. assim, devido a essa consulta, eu fiquei totalmente calmo, né? Na hora, né? Ela me consultou, conversamos bastante. Aí ela chegou me perguntando, né? E você não tem sonho de mudar o seu corpo? Eu falei que eu tinha, né? Mas, como eu falei, né? A condição financeira não ajuda, né? Aí ela falou, mas tem pelo SUS, se você quiser, você tenta pelo SUS. Mas assim, eu achei que era um processo bem demorado, né? Demora bastante, mas Uhum. pelo que eu vi, não demora tanto, assim, né? E também eu não continuei também fazer os primeiros procedimentos devido ao meu trabalho, né? Como eu trabalho na área de saúde, eu não posso deixar o meu trabalho para poder ficar um mês, porque acho que aqui na minha cidade não tem, né? Um lugar adequado para poder fazer, né? Então, era uma coisa tem que tem que sair, né? Mas aí também entrou essa pandemia, aí também cortou tudo, então eu tive que ficar. Sim. Agora estou dando continuidade, né? Agora vamos esperar como que assim, o que que vai acontecer, né? Mas a endócrina falou que o meu corpo, ela olhou meu corpo, ela falou, seu corpo é totalmente feminino, você quase assim, tem sua voz, você não tem, ela olhou meu braço, se tinha pelo, ela perguntou se tinha raspado, né, dos braços. Eu falei, não, esse braço sempre foi assim, né, nunca tive esse pelo. E também das pernas, né, ela perguntou se eu tinha. Eu falei, nas pernas tem um pouco, né, mas não é eu que tirei, né, é porque é pouco mesmo, né, falei para ela, né. Então é Sim. desse jeito. Aham. Aham. Sim, mas que bacana esse encontro, né, com a psicóloga. Acho que foi um bom encontro, né? Foi um bom encontro. Sim, sim. Assim, para mim foi bom porque, assim, mesmo que eu conheci na capital, né, fui com meu irmão para fazer uma cirurgia de transplante de córnea, né? Aí eu tive que acompanhar ele, né? Porque, como eu falei, né? Sempre minha mãe fala, você é a pessoa que é a linha de frente mesmo, você é tudo para nós, você é para isso, você é para aquilo, e você é único, você não tem ninguém igual a você aqui na minha família. Ela fala, sempre fala, né? Assim, eu É. fico meio com, assim, sinceramente, eu, eu
eu fico assim meio envergonhado, sabe? Porque assim, eu acho que todo mundo tem essa capacidade do que eu tenho, né? Então, mas eu acho que vai de cada um, né? Assim, o interesse ou até mesmo a vontade também, né? Sim, sim. Ô Majur, a gente estava falando sobre essa questão né, do convívio lá na aldeia, né, do convívio com, eu não sei como é que vai falar as pessoas que estão que estão diretamente aquelas às quais você é cacique. Eu não sei como fazer referência. O seu cacica, os índios que você coordena, né? Não sei se é assim que fala, mas Sim, enfim, para tentar retomar um pouco de como é que essa condição trans como é que as pessoas lidam, né, com a sua condição trans dentro da aldeia? Como é que é esse convívio, assim, sobretudo em termos de preconceito, né? sim, sim. Então, assim, no modo geral, eu sempre fui respeitado, sabe? Assim, tudo o que eu falo, assim, vamos dizer, uma ordem, sabe? Assim, então, assim, eu não sei se por causa que meu pai é uma chefe de cultura, ou até mesmo a minha mãe também, né? Porque eles têm uma forte ligação com a cultura boiboró, então eu acho que também isso ajudou bastante nessa visão, né, dos pessoal, né? Então, Sim, assim, no filme da Maju eu falei, né? Falei que sempre a minha mãe contava, né? Que já existia, né? Pessoa casar com o mesmo sexo, então, sim, isso me ajudou bastante, sabe? Porque eu sei que isso já existia bastante, né? Quer dizer, antes, né, de mim. Então, para mim sim, foi o que ela falou para mim sim, foi bem essencial, sabe? Foi bem essencial e me ajudou bastante na construção dessa ideia de lutar, né? Assim, contra sim, todos sim, e assim, na minha aldeia mesmo, assim, sou bem tratado, sabe? Assim, eles não, eles tem poucas pessoas que conhecem, sabe? Conhece o que que é mulher trans, conhece o que que sim. é lésbica, enfim, né? É pouca gente que conhece, mas assim, a visão que eu passo para eles é uma visão bem clara, né? Eu sou essa pessoa e eu não. Eu sou uma pessoa bem tranquila, sabe, no meio deles. Eles me respeitam, né? Nunca recebi um preconceito deles, né? Uhum. Então é uma coisa bem tranquila, então. Aham. Sim. Sim, eu acho que é isso que causa talvez um pouco de espanto para a gente, né? Porque a gente vive num mundo que massacra muito as pessoas na condição trans, na condição homossexual, né? E essa ideia, né, de que você sustenta, né, um convívio, vamos dizer assim, amistoso, né? Isso é uma coisa que produz certamente para a gente um impacto, né? Assim como eu acho também forte a fala da sua mãe, né? Olha só, os seus ancestrais, eles tinham essa convivência aí com pessoas do mesmo sexo, né? Você acha que é Sim, uma fala sim. forte, né, da sua mãe para você? É, sim, sim. Assim, ela sempre teve, assim, ao meu lado, sabe? Ela nunca desfez de mim, nunca, assim, que ela sabe, né, que eu sou uma pessoa, vamos dizer, diferente, né? Assim, do que as pessoas. Assim, é um modo de dizer, né? Porque, assim, geralmente o pessoal, assim, tem alguma pessoa que não entende, né, assim, a nossa posição, né? Assim, tipo, como pessoa trans, né? Então, e meu pai, ele é bem tranquilo, sabe? Ele nunca se opôs contra mim, nunca, vamos dizer, praticamente nunca ele me trescou uma, o fio do meu cabelo, né? Sempre ele me Sim, apoia bastante, então, sim, bem tranquilo. sim. Mas você tinha falado do documentário, né? Eu acho que é bom a gente, até talvez se a gente quiser exibir, não sei o que que você acha, se quiser falar um pouco mais, mas só para deixar, foi produzido. Eu não tenho, eu não peguei quem foi que produziu um documentário, mas tem um documentário
breve, 18 minutos, que está disponível no YouTube. Se a Maju quiser, a gente pode assistir ele agora, nós temos tempo. E esse documentário, ele narra um pouco da sua vida, do seu dia a dia na aldeia, né, Maju? Sim, sim. Eu queria era falar um pouco, né, sobre o filme, depois, se você quiser exibir, né? Uhum, sim. E aí a gente pode então fazer assim, de repente você fala um pouco e aí a gente exibe o filme. Nesse tempo eu reúno as perguntas que chegaram aqui. Algumas eu traduzi ou eu transmiti para você, outras eu não consegui acompanhar. E depois a gente faz uma síntese dessas perguntas e eu te repasso para a gente encerrar. O que que você acha? Podemos fazer assim? Tá tranquilo. Tá, aí a gente te escuta sobre o filme, aí a gente faz daqui a pouco, então, a exibição do filme, e aí eu dou uma olhada nos comentários, e quem quiser aproveitar para fazer outras perguntas, e a gente retoma. Então, o filme da Maju foi um convite que recebi, né, do diretor, né, o Rafael Uhum. Irineu. Foi em 2000 e acho que 17. Ele passou, né, Sim, porque assim, sempre cada movimento que acontece dentro ou fora da nossa comunidade, sempre a minha família era bem representada, né, assim, sempre o pessoal procura para que a gente tenha participação em qualquer movimento, né, então, assim, naquele momento lá, o meu pai estava sendo um dos, vamos dizer, pesquisadores, né, ele que estava ensinando o pessoal, né, assim, sobre o Rio Vermelho, né. Aí, assim, como eu falei, né, ele não fala muito bem, assim, o português, então eu tive que acompanhar, né. Sempre ele me chama para que eu possa traduzir para português, né. Então, aí nesse dia o menino me convidou, né, falou, vamos fazer um filme. Falei, vamos. Vamos falar um pouco da sua sexualidade. Falei, assim, eu fiquei meio com receio, né? Falei, esse trem vai dar BO, né? Porque, assim, nunca e ninguém fez isso e eu serei uma das primeiras pessoas a fazer. Então, eu estudei bastante, né? Eu tive que ficar. Todo hora o rapaz mandava mensagem, e aí decidiu. Até que um dia eu cheguei numa conclusão que é a minha vida, né? Eu tenho que falar, né, um pouco da minha vida para as pessoas entenderem como que é a sexualidade dentro da assim, tem alguma coisa assim mais indígena, né? Uma coisa bem, vamos dizer, diferente, né? Então eu sim. decidi a fazer, né, o filme, né? Eu, assim, e o nome da Maju foi uma brincadeira, né? Que assim a gente eu Travou? Ih, travou. Bem no momento onde ela estava explicando para a gente o nome dela. Voltou, Maju? se voltou. Pronto, beleza. Ah, Você estava então justamente aí explicando o seu nome, né? sim, aí o nome começou assim por uma brincadeira, né? Aí foi para a realidade mesmo e assim eu pretendo mudar, né, futuramente. Quem assim eu estou estudando, até inclusive eu pedi uma orientação do advogado, né, ver se eu consiga mudar o meu nome, né, porque assim me Sim, sinto bem com esse nome, né, um nome forte, um nome que está causando. Então assim sim. eu creio que É o esse que você nome vai escolheu, né? fazer Afinal de contas. esse aí então o filme foi feito, né? Acho que dentro de um ano já foi assim, a gente gravou na cidade, na aldeia mesmo do dia a dia, né? Da minha Aham. pessoa dentro da aldeia. E aí em 2018, acho que lá para mês de, acho que outubro, setembro, foi exibido o filme, né? Lá em Goiânia. Primeira Uhum. exibição. Aí, só que assim, eu tava num momento bem delicado, sabe? Porque assim, a gente tinha perdido o meu irmão, né? Ele faleceu de, teve parada cardíaca, né? E ele não resistiu, ele veio a falecer, né? Então foi uma coisa bem, assim, mas assim, eu falei pro Rafael, falei, é um trabalho que a gente fez e eu sou uma pessoa que não gosta de deixar nada para trás, né? Então, mesmo estando de luta, eu estarei marcando a presença para poder prestigiar esse dia do filme, né? Uhum.
Uhum. Então, eu fui, né? Peguei e fui. A minha mãe também deu todo o apoio para mim mesmo, para me distrair um pouco, né? Porque assim, a gente tava tão, assim, tão triste, né, com a perda do meu irmão, então, mas que, assim, a gente foi forte, né? Assim, a minha mãe também, né? Assim, então, aí a partir disso que foi conhecendo, né? O filme foi sendo exibido em vários lugares, né? E até mesmo fora do mundo também, né, do país. E Aham. desse, desse jeito. Sim, sim, sim. Tá, e outra coisa, esqueci de falar, o filme foi gravado na aldeia Pobore, né? Onde eu morava, né? Antigamente, né? Só que assim, a minha mãe e a minha família decidiu fazer uma outra aldeia, né? Só que na mesma reserva da Tadarimana, né? Então, um pouquinho Sim, para cima da aldeia Pobore. Então, essa gravação é na aldeia Pobore, né? Tudo que tá aí aham, foi de lá, né? sim. Vamos ver o vídeo, Maju? Tá, tá, pode Eu, ser. eu já tive o prazer de assistir, então vamos deixar o pessoal assistir e a gente volta, Tá. tá? Você quer falar mais alguma coisa? Podemos Não, passar? tranquilo, pode ser. Pode ser. Tá tranquilo? Tá. Tá. Não, porque aí todo mundo, né, pode acompanhar também, porque essa coisa né, do seu cotidiano é muito bacana de se ver. Vamos lá, Sim, então. sim. É só os homens, as mulheres não. Quando vai representar, as mulheres não participam, só os homens. Não, quando eu falei, não vieram ontem. Essa daí ali, para eu derrubar o nome. A televisão que não viu ontem, ontem tá vindo. Hoje tá. Carregar. Tá. Tá, entregar. Essa é minha sobrinha. Aham. É igual em inglês, né? Que a gente faz. Bororo, Nure, somos, Cheg, nós. Aí inverte tudo, né? Daqui pra É o cá, daqui contrário. pra cá, daqui pra cá. Pelinha de maçã, pelinha de maçã, pelinha de maçã. Pelinha, pelinha de boneca. Daqui pertence ao clã do Badudeba. Muito chique essa saia, gente. Olha lá, Índia. Tá lá na televisão. Eles me chamam de Índia lá mesmo, na verdade. Olha lá, vai brincar, vai brincar. Kimi kira tá te pedir. Juina. Tá lá, olha trinca, né? Lindo. Esse aqui é o Ivan, lá da aldeia Arareal, próximo à aldeia Piebaga. Essa é minha sobrinha, Geniele, da aldeia Pidoparo. Eu estou vindo para a escola falar com o diretor, coordenador da escola de Fermal, para que
se tem uma condição de anexar a escola daqui com a nossa aldeia nova. Se tem como abrir uma sala pra gente lá. Ver se as nossas crianças possam estudar também. Lá na aldeia nova, Rapidoparo. Ada na kau di sul tergad sum ka tergada ano no tamu dia tau dar bebo to ka juga. Bebo garan mat. Já chama todo bobo todo. Pois é. Chega nele maior. Onde que é? Pra cá mesmo? Faz o vírgula, você continua. Assim? Aí, continua aqui, bom. Completo. Acho melhor não filmar lá dentro. Tenho 26 anos e com acho que uns 15, 16 anos comecei a entrar, né? Como chefe de comunicação, né? Às vezes eu também penso em que eu deixo a minha vida para me atender eles, né? Esqueço de mim para ajudar os outros. Só que assim, vendo a pessoa feliz com o meu trabalho, já é uma coisa suficiente para mim. Nós morávamos em Tadarimana, eu, meu pai e a minha mãe, né? Assim, desde pequeno eu comecei a ser essa pessoa do jeito que sou, né? Pessoa ativa, né? Uma pessoa social, né? Assim, meu pai, ele era uma pessoa, quando ele era chefe de cultura, né? Ele não é aquela pessoa que mostrava que ele era, né? Ele era mais, assim, preservado, né? Eu ficava mais, assim, na parte de tradução, né? Tradução, porque às vezes é uma coisa que ele fala na língua, eu tenho que traduzir para ele, né? Para em português. Segundo a minha mãe, o relato dela foi assim, né? Que antigamente tinha pessoas que casado com o mesmo sexo, né? Que eu acho que quando o branco entrou, o preconceito não veio de nós, né? O branco trouxe preconceito, né? Assim, pelo que eu vejo, ela me aceita, né? Só que eu acho que ela tem medo, né? Do que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer comigo, né? Eu acho que isso que ela tem medo, né? Então, mas ultimamente nós estamos lidando bem, né? Ela conversa muito comigo, né? Até um dia desse ela comentou, né? Sobre se... Ela falou pra mim, né? Você poderia fazer as tranças, né? Pra você mostrar pra suas tias, ajudar suas tias. Falou bem isso pra mim, né? Aí isso daí assim, pra mim foi um alívio, né? Falei, ai, ela tá me, assim, aceitando aos poucos, né? Eu tenho amizade com minha tia, meus primos, pessoal, assim, a aldeia inteira, o pessoal gosta de mim, né? Ah, no Facebook acho que tem de vários lugares.
tudo que você pode imaginar tem. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E das outras aldeias também, Manoque, Mutina, Pareci, Xingu. Tinha uns rapazes que me chamavam, né, de Maju, né? Aí que eles inverteram o nome Jumar para Maju, né? Aí eu falei, gostei do nome. Falei, Aí sempre quando eles me viam, né, falavam Maju, oi Maju, tudo bem? Tudo. Assim, foi pela uma brincadeira, né? Depois foi tornando assim. Aí no Facebook eu optei pelo nome, né? Falei, vou colocar uma Maju, né? No Facebook. Assim, lá rola muito crítica também, né? Assim, eles perguntam, né? Qual era o meu sexo, né? Pelo nome, né? E pelo perfil da foto. Né? Aí eu falo normal, falei, eu sou isso. Explicar pra eles. Os outros perfis é assim que... Naquele primeiro do Traitou, do Goro, eu assim, sofria muito preconceito, né? Eles criticavam muito meu perfil, criticavam muito a minha pessoa, né? Até que uma vez eu conversei com um amigo de São Paulo, chama André, né? André Drago. Eu falei, eu tô bem cansado e triste, falei pra ele. Falei, vou fazer outro Facebook pra mim. Aí eu vou conversar só com pessoa que não tem preconceito comigo, né? Falei pra ele. Que era esse Maju, né? Aí, só que era a mesma coisa, né? Que acontecia, né? Do primeiro, né? Aí eles mandavam mensagens e conversar comigo como se fosse mulher, né? Aí lá na frente eles descobrem que não, era ao contrário. Aí às vezes bloqueia, às vezes permanece lá, né? Essa foto eu tirei foi lá indo para São Paulo, né? São Gabriel do Oeste. Nós paramos para jantar. Aí eu achei bonito o negócio da madeira, os bancos, as mesinhas da madeira. Fui tirar uma selfie lá, uma foto. E essa foto aqui eu tava... foi numa perfuração de beiço e de orelha, em Meruri. Andei em Meruri. Aí, aproveitando esse meio tempo, o pessoal também fez a nominação de umas crianças. Aí junto deu essa festa. Isso. Essa foto aqui eu tirei foi lá em Meruri, no ano passado. Isso. Fui passar Natal e Ano Novo lá com minha tia. Aproveitando meus colegas que estão lá, eu tirei umas fotos. Isso. Essa foto eu gostei por causa do corte do cabelo da mulher. Eu queria que meu cabelo fosse igual dela, assim, o corte dela. Aí peguei a foto. Eu procuro muita ajuda do pessoal de fora, né? Eu comunico muito com eles, para eles me informar, para me ajudar, né? Aqui mesmo aqui na aldeia, mesmo que organizo, né? Coloco tudo no seu lugarzinho. No futuro eu pretendo formar uma família, né? Sem ser a minha que tenho, né? Formar uma família com uma pessoa que quer ser meu companheiro também, né? Na luta. Eu também quero estudar, né? Estudar para me garantir meu futuro, assim, tipo... na cidade, né? Tem que... Depois daqui eu banho ele. Não sei com esse cabelão. O Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em homicídios de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Foram 340 mortes no ano passado. Se eu chegar lá, não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Eu quero dizer aqui para todos nós, para os senadores, que os povos indígenas estão sendo assassinados. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Que existe ódio aí, que a gente percebe a forma como essas pessoas são mortas. Então, assim, se é um tiro, não é um tiro, são vários tiros, são várias facadas. Não tem nenhuma lei nacional
que criminalize a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens trans, né, transgêneros no geral. E, além disso, faltam políticas públicas. Eu sou o único deputado que chegou sem dinheiro aqui na Câmara. Gente falava, imagina como que Juru não vai dentro na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. E eu quero saber, imagina o que branco representa aqui no Brasil. Convidei meu primo para poder ir comigo, né? Tinha completado 18 anos, agora eu arranjei outro parceiro para poder sair, né? Na noite, de poder dançar, se divertir um pouco. Aí convidei meu primo, Iranildo, para poder nos acompanhar nessa night de novo. Só que meu cabelo era longo, né? Ele achou que era mulher. Aí ele chamou eu para me entrar na fila das mulheres. Aí quando lá dentro, meu amigo entrou, ele falou, ele riu. Eu falei, já sei o que era, mas logo já tinha percebido o que era. Aí ele falou, o segurança pensou que você era mulher, por isso que ele deixou você entrar na fila das mulheres. Oi, gente, tudo bem? Bem? Olá. Vamos, gente. Maju, que bom ver um pouco do seu, Pois é, do seu universo em imagens e som, né? eu tô aqui quase chorando aqui, relembrando, né, dos momentos atrás, sabe, assim, foi umas coisas que, assim, vamos dizer, quebrei o tabu, né, quando a parte que eu fiz do filme, né, assim, Sim. e também, assim, pedir perdão, que, assim, sou uma pessoa que não falo muito, né, assim, pouca coisa eu falo, né, não só respondo mesmo, assim, porque, assim, eu tava olhando o filme, né, e para hoje mudou totalmente, sabe? Eu não sou aquela pessoa. Porque assim, sou uma pessoa bem tímida, assim, sinceramente, sou uma pessoa tímida mesmo. Assim, de Sim. conversar assim ao Mas público. nada a se desculpar, nada a se desculpar, imagina. Como eu te disse, para a gente é um prazer imenso te receber aqui. Exatamente para que você pudesse falar para a gente isso, né? Que eu acho que é a verdade que você sustenta sobre você mesma em primeira pessoa. A coragem que você tem de colocar no mundo, em imagem, em som, aquilo que você desejou ser. E para a gente é um prazer te ouvir. Com as palavras que você tiver, que sejam elas poucas ou não, são as suas. E a gente te recebe com carinho aqui.
Eu vou, Maju, trazer aqui, para a gente já caminhar para o encerramento, eu vou fazer uma leitura aqui das questões que chegaram, tá? E aí você fique à vontade para comentar essas e outras coisas que você queira falar para a gente já caminhar para encerrar. Tá? Eu vou só fazer uma leitura aqui, porque foram algumas questões que estão chegando, além dos vários parabéns a você que eu estou vendo aparecer por aqui pelo seu documentário. Então, tá bom, vou fazer a leitura aqui. A Márcia Ferreira, ela tinha dito que viu que você é agente comunitária de saúde e ela queria saber como é para você lidar com a medicina dos brancos e, ao mesmo tempo, com a sabedoria ancestral do seu povo. O Luiz Paulo, ele faz um comentário que ressalta o tão interessante que é esse processo que foi para você, esse processo de assumir o tratamento de transição, né? E ele está destacando exatamente uma ideia de partilha que já vem desde o início, né? Acompanhando esse seu processo, ao invés de simplesmente você assumir um lugar, né? ou se submeter, melhor dizendo, à autoridade médica, ao saber médico, né? Parece, né? Inclusive pela sua questão na aldeia, que tem uma partilha que acompanha esse seu processo de transição, né? Uma outra questão colocada pela Márcia diz de uma coisa que eu acho que é até importante, que a gente tinha para falar também, que a mídia não tem divulgado tanto, a mídia tradicional, a luta maravilhosa que os povos indígenas mostraram e têm mostrado em Brasília. E aí ela te pergunta, Maju, se você tem acompanhado a luta contra o marco temporal e que impactos ela teria na sua aldeia. E aí eu até achei que a pergunta da Márcia fosse encaminhar um pouco, mas eu vou colocar rapidamente, sobre a questão da Marcha das Mulheres. Eu achei que o comentário dela ia nessa direção, da Marcha das Mulheres, a segunda Marcha das Mulheres que aconteceu em Brasília recentemente, né? E que eu sei que você estava presente. Então, se você fica à vontade para comentar sobre tudo isso que a gente coloquei aqui, do que você quiser. Sim. Eu vou comentar, responder a pergunta da Márcia, assim, uma das pautas bem interessantes, sabe? Assim, então, eu sou uma pessoa bem ativa, sabe? Ativa mesmo, em duas partes, como tanto para não indígena, como tanto para o ser de mim indígena, né? Assim, eu me refiro à área que eu tô atuando, né, como agente indígena de saúde. Eu sempre teve acompanhamento, né? Acompanhei meu pai, ele assim me ensina bastante os remédios do mato, as medicinas tradicionais, né? Então assim, eu acompanho os dois juntos, sabe? Eu dou remédio do não indígena e também acompanhado das ervas das matas, né? Então assim, é um acompanhamento que eu sempre faço, né? E também, assim, o meu pai sempre diz, né, assim, antes de você pegar uma planta, antes de você testar numa árvore, você tem que pedir licença, peça a força deles que possa tirar tal doença, tirar tal enfermo de tal pessoa. É uma coisa que ele sempre me ensina, né, uma coisa que também eu sempre carrego comigo, né? Então, assim, todas as coisas que a gente faz, a gente fala, é uma coisa que eu assim, prezo bastante, né? Assim, é uma coisa que acontece mesmo. Eu sou uma pessoa que eu já vi, já percebi, e já aconteceu comigo já, né? Que toda coisa que eu falo, eu faço, assim, pedindo aos nossos espíritos, para ajuda, assim, ajuda médica mesmo, assim, acontece, né? Então, eu, é, eu sempre trabalho com essas duas partes, né? É uma das coisas assim, que assim, a área de saúde foi uma das áreas que
assim, eu escolhi, sabe? Porque, assim, eu tive problema de saúde, né? Quando eu tinha, acho que uns 9 anos, eu acho que foi. Aham. Aí eu tive problema de saúde, tive acompanhamento mais de um ano e eu tive que submeter a uma cirurgia para poder tirar uns nódulos, né? Bem aqui debaixo do queixo. Aí fiz isso, a partir disso eu comecei a ter a inspiração, assim, me inspirei, sabe, assim, aos médicos, aos enfermeiros que me cuidou, né? Aí eu, assim, não vou falar que é sorte, né? Foi Deus em minha vida, sabe? Porque, assim, eu nunca pensei que ia ficar nessa posição de agente e também nessa do cacicado, né? Porque, assim, eu já perdi a esperança, sabe, de ter uma vida, assim, que eu tenho hoje, né? E sempre minha mãe, assim, ela me acalma, né? Tem que ter pouco de paciência. O seu tá vindo, o seu tá preparado, tá sendo preparado, né? Então você tem que ter um pouco de calma. Então isso me acalma demais, sabe? Então é isso, né? Aham. E outra coisa, assim, eu falei, assim, comentei com você também sobre essas marchas das mulheres, né? Desde o Sim. dia 28, eu acho que de agosto, teve mobilização sobre o marco temporal, né? Assim, teve pessoas que já me perguntaram, né? Mas assim, eu não tive muito acompanhamento, né? Devido ao trabalho com a gente e também com a comunidade, né? Assim, então não teve muito acompanhamento, né? Mas o pouco que eu vivi, eu convivi lá na segunda marcha das mulheres, é uma luta e tanto, sabe? Assim, Sim. porque assim, nós aqui de Mato Grosso, do município de Rondonópolis, a gente não tem, assim, não sofrerá com esse baque, né? A não ser que o governo possa retorcer alguma situação que possa nos afetar, mas assim, Sim. referente ao marco temporal, eu acho que assim, a gente não ia ter impacto, né? Porque assim, Essa foi. porque assim, a nossa terra é demarcada e homologada, né? Assim, legalmente pela justiça, então é uma Sim. coisa, é uma coisa bem tranquila, né? Assim, agora ao contrário dos demais povos, né? Porque lá na segunda marcha a gente foi, né? Assim, a gente foi para dar apoio e o pessoal, assim, achou tão interessante que, assim, foi uma delegação só da etnia Boy-Borolo, né? Porque quando sempre a gente vai nesses movimentos, a gente tem que dividir o ônibus, né? Vai 4 povos aqui, 4 povos ali, e assim, para preencher as vagas dentro do ônibus, né? Aham. Mas esse ano foi uma coisa bem diferente, e, assim, a gente foi muito aplaudido, a gente foi muito elogiado, né, nesse Sim. movimento, né? E voltando ao marco temporal, lá eu vi a votação, acompanhei, o pessoal acompanhou pelo telão, né? E quando esqueci o nome do rapaz que votou contra, né, o marco temporal, acho que esse nome dele. Ele votou contra, nossa, eu vi índio chorando, sabe? Sim. Assim, Sim. nossos parentes chorou. Até assim, eu tava na nossa tenda, eu fui lá correr, né? Assim, corri lá para ver o que que era, porque montaram um palco, né? Para que onde todos os povos do Brasil se acomodassem, né? Assim, para reuniões, discussões, também para opinar. É isso mesmo, o Kung Pak, Faquin. não sei, É assim, Faquin. Sim. ele que votou contra. E, Hum. assim, eu fui lá, nossa, assim, na verdade, assim, eu também me emocionei, sabe? Porque, assim, a gente tem uma esperança de ter uma paz, sabe? Uma paz, né, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas aldeias, né? Assim, porque vendo os assuntos que correm nas redes sociais e também até mesmo no dia a dia do nossos parentes indígenas, né, eles sofrem bastante do que a gente, né? Mas a gente foi lá para somar força, para poder se ajudar, né? Eles, né? E deu certo, teve a marcha mesmo, a gente foi. E a gente teve todo o cuidado, sabe? Assim, teve acompanhamento, teve segurança lá. Foi uma coisa Uhum. assim, Uhum. para mim foi uma das primeiras coisas que foi bem, bem organizado, sabe? Teve Sim. o acompanhamento de médico, teve acampamento e teve comida, né? Assim, teve muita ajuda lá, sabe? Assim, aí a gente teve um prazo, né? Um prazo de voltar, né? Então, eu fui para acompanhar até o prazo, né?
Aí, porque assim, devido o meu cargo como agente, né, eh, tive que, teve que voltar, né, e também fazer um documento para poder sair, né, senão ficaria como se fosse que eu tô indo como para passear, né? Mas não, Aham, né? sim. Assim, a pessoa que organizou a viagem, ela me comunicou, né? Então, eu fui como representante da terra indígena Tadarimana, né? Eu tive que pegar as mulheres, assim, eu pensei em duas coisas, né? Falei, eu vou ter que levar um pouco de meninas, mulheres e um pouco de homens. Então, foi isso que aconteceu, né? Porque assim, independente do que seja, mas o homem sempre está presente, ele sempre está lá ajudando, dando força. Então, assim, eu pensei nessa parte aí. Então, assim, foi uma honra, sabe? Uma honra de participar dessa segunda marcha e a gente está contando com a terceira, quarta, quinta e o que vier, né? Sim. E é desse jeito, né? Aham, sim. Eu achei muito forte eu não tinha esse registro, assim, não tinha ficado tão claro até a gente conversar, assim, né, de como que essa questão do marco temporal, ela atingia de formas diferentes aldeias que já tinham terras demarcadas ou não, né? Isso, que eu sempre estava pensando mais na questão, assim, desse ponto que refixa a origem, né? Mas eu não estava não tinha me dado conta de como é que isso afeta de forma diferente quem já tem a documentação da terra, né? Isso é Sim, muito sim. importante ser fixado. Então, desde o jeito que aconteceu, né? Assim, lá foi um momento muito tenso, né? E também emocionante, sabe? Aham. Desde que falei para você, né? Teve nossos parentes que chorou, emocionou, Sim. assim. Mas assim, depois assim, o pessoal ficou assim, eu vi, assim, eu que não, assim, o impacto não ia ser tão grande para nós, só que assim, eu fiquei muito agoniado, sabe, para saber se vai ter ou não, se eles vão votar contra, votar a favor, né, assim, porque tem uns parentes que ia sofrer muito, né, com esse marco temporal, né? Aham. Sim. Sim. Maju, a gente, como é que tá? Quer falar mais alguma coisa? Como é que estamos? Assim, Não, tá tranquilo. tá, você quer falar mais, assim, quer conversar mais alguma coisa, assim, que você Não, para mim tá ok. tá ok? Eu acho que a gente Uhum. pode, então, pode encerrar, né? Pode fazer um encerramento. Tá. Eu queria era pedir desculpa, né, para as pessoas que eu não consegui responder todos, né, assim, foi um imenso, né, prazer de estar junto com você nessa mesa, né, e espero que a gente possa ter próximas e próximas, assim, mais para frente, né. Ah, com certeza. Eu que agradeço muito As- você pela oportunidade Assim, de conhecer. assim, eu sendo bem sinceramente, essa entrevista está sendo uma das melhores, sabe, porque, assim, é uma coisa bem calma, tranquila, não tem nada de apavoração, muito menos, assim, foi super tranquilo, vocês estão de parabéns, né? Eu que te agradeço muito pela presença. E você falou isso da impossibilidade de acompanhar, eu também quero registrar como você, porque é isso, né? A gente tentou manter o foco da conversa, então, de fato, nem sempre eu também consegui acompanhar o que foi escrito aqui, os meus colegas tentaram passar e eu também não consegui acompanhar, assim, para traduzir o que as pessoas estão dizendo, né? Mas é isso, a gente vai usar essa impossibilidade nossa, Maju, como uma desculpa para a gente marcar as próximas conversas, então. Ah, sim, Pode ser assim? com certeza. Pode ser. A gente pega o que a gente não conseguiu traduzir hoje e conversar que veio no chat como desculpa para a Tá. gente se encontrar novamente. Mas eu quero, Então, uma vez mais, te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui com a gente, por trazer a sua vida assim dessa maneira tão franca que você trouxe. Desejo força para você, para a sua aldeia, para a comunidade que você dirige, e sucesso aí na jornada de cacique, na jornada trans, na sua jornada de mulher.
Muito obrigado. De nada. E obrigado a todos, então. É isso. Abraço. A gente volta, então, às 14h30. Tá. Tchau, tchau, Maju. Tchau. Gente, para quem quiser, Maju, eu acho que você está no Instagram, né? Se as pessoas quiserem te seguir, você está no Instagram, não está? Sim, eu estou lá. Sim, Você quer deixar? Você quer deixar? Sim, pode ser. Sim. Tá. Como é que te acham no Instagram? Lá é Maju Traitor. Maju Traitor. Eu vou te mandar no... eu vou te mandar na mensagem. Pronto, você me manda no WhatsApp, depois eu coloco aqui para quem quiser. Eu peço o pessoal para colocar na próxima. Tá bom, bom? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, Maju. Tá, Até. tchau. Tchau, tchau.